Eleições 2026. A pesquisa Quest, divulgada hoje, aponta os cenários envolvendo o presidente Lula e possíveis adversários. E a gente vai conferir agora aqui no nosso telão, para você que nos acompanha, temos os cenários inicialmente de primeiro turno. Intenção de votos para presidente 2026. O cenário 1 estimulado, Lula tem 32% das intenções de voto. Um cenário com Jair Bolsonaro, 26% o ex-presidente. Na sequência, Ciro Gomes do PDT com 8%, Ratinho Júnior com 6%, Ronaldo Caiado 3%, Romeu Zema 2% e branco, nulo, não vota 14%, indecisos 9%, esse primeiro cenário. Um outro cenário também de primeiro turno, o presidente Lula tem 30% quando a adversária direta dele é Michele Bolsonaro. Ela tem 19% das intenções. Ciro Gomes, 10%, Ratinho Júnior, 7%, Ronaldo Caiado, 5%, Zema, 4%, indecisos, 9%, branco, nulo, não vota, 16%. Mais um cenário de primeiro turno que foi feito a projeção pela Quest. Lula tem 32% quando o adversário dele é Tarcísio de Freitas, que tem 15%. Cenário de primeiro turno ainda. Ciro Gomes, 12%, Caiado, 5%, Romeu Zema, 4%, 21% nesse cenário, branco, nulo ou não vota, e 11% indecisos. Na sequência, nós temos a projeção que foi feita para o segundo turno. Uma projeção de segundo turno. O presidente Lula tem 31%, quando o adversário direto dele é Eduardo Bolsonaro, 15%. Ciro Gomes, 11%, Ratinho, 7%, Ronaldo Caiado, 5%, Romeu Zema, 5%, indecisos, 10%, branco, nulo, não vota, 16%. Então, são essas as projeções em relação, nesse caso, ao segundo turno, quando o adversário é Eduardo Bolsonaro. Temos mais um destaque que chega aqui no nosso telão, agora que intenções de voto presidente 2026. Aqui, 41%, aqui a projeção de segundo turno, 41% Lula, 37% Tarcísio de Freitas. Então, nesse quesito, nessa projeção, os dois estão empatados tecnicamente. Branco, nulo, não vota 15%, 7% indeciso. Então, foram todas as primeiras projeções de primeiro turno e agora essa projeção da Genial Quest em relação ao segundo turno. Vou chamar, claro, os nossos comentaristas. Dora Kramer, apesar da pesquisa colocar Jair Bolsonaro, eu sei que você não gosta de falar sobre hipóteses, já que ele está inelegível, mas esse cenário mostra o quê? Já uma recuperação do presidente Lula em relação aos adversários de primeiro turno e também o segundo turno mostrando Lula e o governador de São Paulo empatados, tecnicamente. Olha, a pesquisa é boa para o Lula, claro, porque na pesquisa anterior da Quest, ele aparecia empatado no primeiro turno, com esses adversários, Tarcísio, Michele, Bolsonaro, e agora ele descolou. Ele descolou uns pontos, foi adiante. Agora, no segundo turno, a pesquisa também não é ruim para o governador Tarcísio de Freitas, que veja, ele está passando um momento difícil, foi bombardeado aí por causa da questão da atitude dele no tarifaço e aparece em segundo turno ali, numa situação de empate técnico com o Lula. Então é bom. Agora, eu acho, não é que eu não gosto de falar sobre hipótese, Thiago, eu não gosto de levar muito a ferro e fogo a pesquisa de intenção de voto. Nessa altura, eu levo em consideração a pesquisa sobre avaliação de desempenho. Por quê? Porque a avaliação do desempenho, ela reflete a opinião das pessoas sobre uma coisa concreta, o desempenho do governante deste ou daquele naquele momento. Já a intenção de voto é uma ficção, porque é sobre uma realidade que não existe. Não existe eleição, não existe campanha oficial, né? Então, é uma coisa que a gente acompanha, todos os jornalistas, eu mesmo adoro, tá? Adoro ver pesquisa e tal, mas eu sempre fico meio inibida de comentar, porque é óbvio que eu estou comentando sobre uma coisa inexistente na realidade, do ponto de vista concreto, claro. E todas essas pesquisas, não é, Vilela, trazem aquela discussão, o possível adversário do presidente Lula. Claro, se na hipótese ele saindo a reeleição, que é o que, pelo menos hoje, não é a leitura de hoje, que ele vai sair para a reeleição, é saber qual o adversário mais forte que ele teria pela frente.
Exatamente, Tiago. E nesse sentido, o que a pesquisa tem colocado é que, tirando o ex-presidente Bolsonaro, que na fotografia de hoje está inelegível e, portanto, não pode ser candidato às eleições de 2026, o nome que vai se descolando desse pelotão de oposição é o nome do governador Tarcísio. Você vê que dos nomes testados, especialmente daqueles mais próximos ao ex-presidente Bolsonaro, o nome que consegue, de alguma forma, rivalizar com o presidente Lula no segundo turno é o do governador Tarcísio. E aí, nesse sentido, o nome dele acaba ganhando força, naturalmente, e em momentos como esse que a gente vive, de grandes ataques, é natural que o seu nome ele seja submetido ao escrutínio, que ele vá para a vitrine, e a capacidade do governador em solucionar esse tipo de problema pode dar uma amostra da eventual resiliência que seu nome tenha e, com isso, demonstrar um certo fortalecimento para que, se mantendo a inelegibilidade de Jair Bolsonaro, o governador paulista possa ser o indicado desse grupo de oposição.